Boa noite a todos. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre algo que está chamando um pouco a atenção da população, foi matéria da Folha da Região, inclusive, que são os honorários sucumbenciais no Refis municipal. Na vigência da Lei 5.925 de 73, foi promulgada a Lei 7339 de 2011, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios entre os procuradores jurídicos municipais do município de Araçatuba, conforme Lei Federal 8906, de 4 de julho de 94, e da outras providências. O que acontece? Quando criaram esta Lei 7339, vigia o código, o CPC anterior. O CPC anterior, o CPC de 73, ele não era claro, ele não era objetivo em relação aos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, aos procuradores municipais. Ele fixava no seu artigo 20 que os honorários eles variavam entre um mínimo de 10% e um máximo de 20%. Dependendo do grau de zelo do profissional, lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, e não falava nada sobre os advogados públicos. E o que aconteceu? Em 2011, o prefeito resolveu mandar aqui para casa, o prefeito municipal da época, o prefeito Cito Seri, e mandou esse projeto aqui para casa, que virou a Lei 7339, e pôs fim à dúvida, porque o que acontece? Em alguns municípios, o honorário advocatício sucumbencial, eles não são pagos aos procuradores, não eram pagos aos procuradores municipais, aos advogados públicos, porque tinha a dúvida. Então, eles fizeram a Lei 7339, beneficiando não somente o procurador-geral do município, que no caso nós somos a procuradora, mas também os diretores do departamento jurídico, o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, sendo que precisava observar o seguinte detalhe: todos tinham que estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Estando inscrito, bastava para poder estar fazendo o rateio dos honorários sucumbenciais recebidos pela Prefeitura. Aí, adveio o novo Código de Processo Civil, em 2015, e ele acabou com esse problema. Então, no seu artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Nós vamos no parágrafo 3º, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Então, veja bem, para causas onde no mínimo de 10% e no máximo de 20% da valor de condenação, onde o proveito econômico obtido é até 200 salários mínimos, então, estabeleceu-se que seria 10%. Um mínimo de 8% e máximo de 10% quando ultrapassasse, de 200 a 2.000 salários mínimos. E assim por diante, até chegar no mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Vocês imaginem a importância que dá isso em salário. Aí os procuradores, vamos dizer assim, o executivo, mandam um projeto para cá, em cima dessa nova lei, porque no seu artigo 19, no seu parágrafo 19 do artigo 3º, parágrafo 19 do artigo 85. Os advogados públicos perceberão honorário de sucumbência nos termos da lei. Bem, a lei já existia desde 2011. Então, nos termos da lei, Araçatuba, enquanto os outros municípios ainda tinham dúvida quanto aos honorários dos procuradores municipais, Araçatuba já tinha se antecipado e fez uma lei, em 2011, contemplando os procuradores municipais, os chefes de gabinete, os diretores do departamento jurídico e a secretária, e o secretário
municipal, desde que eles estivessem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, nessa época, teve até uma pressão da Ordem dos Advogados, o Alceu não está aqui, ele poderia estar falando para a gente, porque ele participou, para que essa lei fosse feita e se contemplasse os advogados inscritos e que trabalhassem na secretaria. Porque todos nós sabemos que os procuradores não trabalham sozinhos. Nós temos centenas, às vezes milhares de processos e poucos procuradores para poder estar lidando com todos esses processos. Quem é que vai mexer com tudo isso daí? Então, é claro que todos esses diretores, o chefe e muito mais, outros advogados que trabalham na secretaria, certamente eles também participam desse processo. E quem fez a lei de 7339 observou isso. Agora, vieram com uma alteração desse artigo 1º e excluíram desse recebimento os diretores de departamento e o chefe de gabinete, ficando apenas os procuradores e o secretário e o secretário. E eu achei isso daí uma época muito inoportuna, porque foi exatamente 1 ou 2 semanas depois que nós aprovamos o refis, e eu tentei aqui, quando o refis veio para a apreciação dessa casa, a isentar na totalidade os honorários advocatícios. Eu achava que, como em um outro parcelamento, inclusive feito aqui em Araçatuba, um anterior a este, não teve honorário. Os honorários advocatícios eles foram anistiados em 100%. Já dessa vez, houve uma anistia de apenas 50%. Então, eu não gostei disso daí, eu achei que foi totalmente inoportuno, às vésperas desse... e que vai entrar muito dinheiro. Então, se beneficiavam muitos, agora vão beneficiar poucos. Se na época, se nós pegarmos o jornal da Folha da Região de 2012, um ano após a publicação dessa lei, a Folha da Região ela trouxe uma matéria muito interessante. Ela falou que os procuradores estavam recebendo além do que recebia o prefeito. Então, isso daí também, como que nós vamos? Nós não estamos aqui para ficar contemplando os procuradores, olha, pagava-se os diretores, além dos diretores, o chefe de departamento e o secretário. E chegou-se a quantias superiores ao do prefeito. Isso é um absurdo. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu tive, na época, que eu fui contra os valores de honorários sucumbenciais no refis, eu trouxe aqui a argumentação de uma relatora de um caso semelhante no Superior Tribunal de Justiça, um caso análogo, e segundo a ministra Regina Helena Costa, relatora do caso no STJ, não seria lógico, sequer justo, cobrar honorários advocatícios nas hipóteses em que não existe sentença condenatória e muito menos quando a desistência da ação fora motivada exclusivamente em decorrência da adesão ao parcelamento fiscal, que é o que está acontecendo. Eu refiz exatamente isso. Você renuncia aos seus direitos, aceita a proposta da prefeitura e, a parte dela, eu, a meu ver, concordo plenamente com a doutora Regina, de que esses honorários deveriam ser extintos, não deveria existir, deveria ter 100% de anistia. Aí, complementando o seu argumento, a julgadora, doutora, citou que o inciso 2 do artigo 38 da Lei 13043 de 2014 delimita, não serão devidos honorários advocatícios, bem como qualquer sucumbência em todas as ações judiciais que, direta ou indiretamente, vierem a serem extintas em decorrência da adesão aos parcelamentos previstos nos refinanciamentos fiscais. Ora, passaram por cima disso. Então, os honorários ficaram. Estão aí. E agora, nós estamos prestes a quê? De uma hora para outra, recebemos aí de 10 a 15, espero que receba muito mais. Vocês têm ideia de quanto vai captar em relação a honorários advocatícios? Vamos passar para uma turma menor. Então, o que acontece? E eu tive conversando com o pessoal do Atende Fácil, eles falaram para mim que todo o procedimento, se vocês forem procurar para poder fazer o parcelamento, todo o procedimento quem está fazendo são os funcionários do Atende Fácil. Eles estão pegando, vendo os termos, o termo que a pessoa vai assinar, tudo, o apostilamento do pedido de parcelamento,
Tudo é feito no Atende Fácil. Até vieram reivindicar para mim e falaram, olha, doutor, precisávamos, se tem alguém para receber, nós também teríamos que participar desse rateio, porque quem faz somos nós. Não tem um procurador lá para estar fazendo isso. Eu continuo depois. Ok, dando sequência agora, com a palavra agora, o vereador Antônio Divaldo Dunga Costa. Aqui, ó, obrigado. Muito obrigado, Dunga. Aí o que acontece? Para finalizar, o que nós fizemos? Aí eu procurei a lei, nós estamos em Franca, quando eu vi que passou, eu fui procurar um jeito de delimitar isso daí. Nós precisamos delimitar a possibilidade de que os procuradores venham a ganhar aquelas vultuosas cifras publicadas, mencionadas, noticiadas na Folha da Região em 2012. Então, o que eu propus aqui? Eu tenho uma emenda modificativa que eu propus nesse artigo 1º, que ele está indo para a segunda votação hoje, limitando esses honorários ao ganho do prefeito. Então, que nenhum dos procuradores possa vir a receber na sua totalidade, veja bem, somando-se o salário deles, com qualquer outra gratificação que ele tenha, o que faltar para o salário do prefeito é o máximo que ele pode ganhar de honorários e não ultrapassar a cifra do que ganha o prefeito. Isto é constitucional, é previsto no artigo 37. Excelência, infelizmente não é permitido pelo regimento, não pode descumprir, não é permitido o senhor usar do tempo e usar o tempo do colega. Eu falo e passo a palavra para ele. Porque na realidade, o que acontece? Pela ordem, ele pode pedir pela ordem e fazer pela ordem um tempo dele. Ele pede pela ordem e a gente pode liberar. Agora, uma parte ceder todo o tempo não pode, excelência. Tá bom. Então, só para concluir, eu leio o artigo 37 e concluo. Okay. Então, só para poder concluir. No artigo 37 da nossa Constituição Federal, que já existia à época da Lei 7339 de 2011, que contemplava todos os diretores, os secretários e o chefe de gabinete, o que acontece? O artigo 37 é muito claro. A administração da Constituição Federal, ela é de 88, só para vocês terem uma ideia. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 88. O item 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluindo as vantagens pessoais e de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Excelência.